16 de julho de 2016, exatamente 4 anos atrás, nascia o Ula Ladani. O vídeo de hoje é muito especial, que eu vou te contar essa trajetória linda de 4 anos, que, nossa, segura aí que eu tenho que pegar um lencinho ali, peraí, já vem. Bom, emoções contidas, porque vai ser duro contar aqui pra vocês sem me emocionar, sem encher os olhos de lágrimas aqui, porque eu sou bem emotiva, sou bem manteiga derretida, né? Quem acompanha ali no nosso Instagram já deve ter visto isso. E aproveitando então, se você ainda não acompanha a gente no Instagram, segue lá no @ulaladani, se inscreve aqui no canal e compartilha com quem gosta da língua e da cultura francesa. Pois é, gente, 4 anos de Ula Ladani e eu vou contar pra vocês aqui como que surgiu a ideia, da onde que veio a história do nome, como que eu conheci meus sócios e as diferenças, tudo de aprendizado que a gente teve nesses 4 anos, porque é uma jornada incrível que, olha, se eu contasse pra mim há 4 anos atrás aonde eu estaria hoje, nossa, acho que eu não ia nunca acreditar. Bom, para começar eu vou contar o que essas duas pessoas aqui, que não sabiam nem tirar selfie direito, faziam sempre depois da aula. Gente, esse é o Robinson, né? Vocês estão acostumados com ele aqui, ele já apareceu no vlog de Estrasburgo, aprendendo a falar vinhos, nomes de vinhos em francês, lá no nosso Instagram ele sempre presente. E olha ele aqui há 4 anos atrás, então uma super diferença, né? Vamos deixar os elogios ali para o nosso amigo que, né, super ali amadureceu. E, enfim, mais piadinhas à parte. Mas o Robinson era meu aluno. E olha só, gente, a história, cara, sério. Essa história, toda vez que a gente conta, a gente nunca contou assim de gravar e contar pra vocês. A gente conta geralmente nas palestras, quando a gente é convidado para falar um pouco da empresa, né, e tal. Aí a gente sempre coloca essa história no início. Mas foi assim, o Robin, ele era amigo, né, de faculdade do Lucas, que é o nosso outro sócio também. Tudo começou então quando o Robinson veio fazer aula comigo de francês. Mas o que fez ele fazer aula de francês é o melhor de tudo. Quando ele estava na faculdade, ele estudava junto com o Lucas, que também é o nosso outro sócio. E o Lucas, com a Larissa, que mora em Campinas, abriram uma brigaderia. E eles precisavam, né, de alguém que ajudasse ali a coordenar, a administrar. Então o Lucas e o Robinson foram juntos ajudar a Larissa na parte da administração e a Larissa a produzir tudo que é vendido na Brigato Brigaderia. Empresa crescendo, foi uma das pioneiras, uma das primeiras a entrar em delivery de aplicativo de... Já ia falar o nome aqui do negócio, mas vocês sabem qual que é aí. Em aplicativo de entrega de comida, foi uma das primeiras brigaderias da região a fazer isso. Crescendo um monte e tal, e de repente apareceu uma oportunidade de levar a Brigato para o Canadá. E assim, não era uma oportunidade concreta, era um plano que isso podia acontecer. E aí o Robinson pensou, falou, bom, já que pode acontecer, eu vou preparar o meu futuro e já vou começar a estudar francês. E aí ele foi lá e me procurou. Eu dava aula em outra escola e ele queria aula particular. E aí eu fui dar aula particular para ele e na aula eu começava a contar sobre a questão das viagens, a trazer essa imersão do francês, né, para a sala de aula, para contar como é que a gente consegue aplicar o que estava no livro no dia a dia, porque afinal, quando eu trabalhava nessa outra escola, a metodologia, ela era muito global, eu não era tão assim aplicável mesmo para o dia a dia, assim, eu sentia uma falha nela, então eu trazia muita coisa de fora. E aí o Robinson um dia parou e falou assim, cara, você tem que escrever um blog. Eu falei, eu escrever blog? Imagina, eu não faço a menor ideia de como é que faz isso. Nossa, nunca que eu vou conseguir fazer isso. Daí ele disse, não te preocupa, vamos lá, se você quiser a minha ajuda, eu te ajudo nisso, a gente pode, né, virar sócios nesse negócio e tal, porque dá sim para você ter uma plataforma com relação ao blog, de divulgação de língua e cultura francesa, etc, etc. E aí começaram essas reuniões que a gente fazia na padaria que ficava perto da escola. Essa foto que eu mostrei para vocês, ela é de 31 de maio de 2016. Ali já tinha passado quase que 1 mês e meio que a gente sentava toda semana para discutir quais as estratégias, o nome, quais os objetivos, o público-alvo, tudo. Fazer todo o business plan do Ula Ladani.
mas eu não imaginava, não passava nunca na minha cabeça que a gente ia realmente abrir a escola. Porém, já passava isso na cabeça do Robinson. Bichinho arretado, novo, com uma cabeça de empreendedor que vê longe. Tenho a sorte de ter esses meus sócios, porque eles pensam muito mais à frente do que as pessoas da idade deles na época, né, há 4 anos atrás, pensavam. E há 6 anos atrás, quando eles abriram a brigadeiria também. Então, sempre teve muito essa coisa de inovação. E aí foi muito legal a gente começar a planejar tudo isso e a ver para onde a gente ia chegar. Daí a gente pegou uma veia, porque em julho de 2016 eu fui para Vichy fazer uma das minhas certificações como professora de francês. Eu ia passar 45 dias na França estudando e aí a gente já planejou toda a liberação, né, toda a questão de colocar o blog no ar para casar com a data que eu ia estar viajando, porque daí ia produzir conteúdo junto. E aí a ideia era soltar no 14 de julho, só que no 14 de julho de 2016, quando eu estava lá em Vichy, eu queria muito ter ido para Paris, ter visto os fogos de artifício, igual como a gente comentou lá no vídeo da terça-feira, né? Procura lá para poder ver o que é o 14 de julho, se você ainda não soube, ainda não ouviu falar sobre ele e quer saber um pouco mais. Mas eu queria muito, nossa, é meu sonho. Eu ainda não vi pessoalmente o 14 de julho, né? Ainda não estive lá, porque justamente quando eu estava em aula no interior e sim, sem condições nenhuma. 120 euros a passagem para ir para Paris. Aí eu pensei, eu vou para Nice ver os meus amigos, eu vou passar em Nice. E nada da passagem dá certo, e não dava certo. Para Paris até dava, eu até conseguia ir e volta e gastar uma grana. Mas Nice não saía nada e tal. E gente, né, coisas, eu acredito em Deus, então para mim foi um aviso divino de não conseguir, porque nesse ano teve o atentado de Nice, do caminhão que saiu atropelando todo mundo na margem. Era para eu estar lá. Se eu tivesse conseguido a passagem, eu com certeza ia, né? Enfim, PS de história de meio de caminho. Fiquei em Vichy e aí a gente viu que, né, que teve o atentado no 14 e tava essa questão. Na verdade, assim, antes do atentado, pra gente decidir, óbvio, que não ia dar, que tava muito corrido e tal. Poxa, ia ser junto com a queda da Bastilha, 2 assuntos, 2 coisas tão importantes no mesmo dia, assim. Então, vamos colocar então pro dia 16. E aí deu muito certo da gente pensar nisso, porque realmente aconteceu o atentado e ia ficar ruim essa data, marcando o início do blog. Graças a Deus, hoje em dia, não está marcado negativamente, né? Tem a lembrança, claro, das pessoas que faleceram nesse dia, que foi realmente muito ruim para a cidade, né? Foi inesperado, era aquela época de atentados horríveis que estavam acontecendo no mundo inteiro, então foi bem ruim viajar, estar lá nesse momento, mas... Enfim, passado esse tempo, então, o dia 16 de julho fica marcado, então, como o dia do primeiro post no blog do Laladani. E, bom, antes de eu mostrar para vocês como que era o layout de antes e como que ele tá agora, eu vou trazer aqui o Robinson e o Lucas para dar um recadinho para vocês. Fala galera, tudo bom? Aqui é o Lucas do Laladani, sou um dos sócios fundadores da empresa desde o ano 2016. Sou responsável pela parte financeira, contábil, jurídica do Laladani. E nesses 4 anos à frente, né, da empresa, tive muitas experiências, não só na parte que diz respeito à cultura e língua francesa, quanto na parte também de empreendedorismo também. No dia a dia, para estudar, ver a melhor metodologia de ensino para nossos alunos, melhor plataforma, melhores soluções. Então, a mensagem que eu deixo nesses 4 anos que a gente de empresa é que a construção, né, para um ser humano melhor está através da educação. E a gente aqui do Laladani acredita muito nisso, na educação, né, seja na parte francesa, cultura francesa, com as novas metodologias de ensino também. É isso, grande abraço a todos, até mais. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Robinson, sou sócio do Lucas e da Dani, aqui no Laladani. Vocês quase nunca me veem aqui no YouTube, é bem difícil na verdade, mas eu tô aqui hoje para passar uma mensagem para vocês. Hoje faz 4 anos, no dia 16 de julho de 2016, a gente iniciou o Laladani e eu queria muito agradecer a todos vocês que de alguma forma participaram desse trajeto, consumindo os nossos materiais ou mesmo sendo os nossos alunos, tanto na Udemy quanto nas aulas presenciais. Isso foi muito importante, e principalmente também
agradecer os nossos parceiros que confiaram muito na gente e a gente desenvolveu todo esse relacionamento que traz muitos frutos para ambos os lados. E dizer que a gente só está começando, a gente vai ter muito mais coisa, muitas novidades. Eu agradeço muito a vocês que compartilham, que consomem esse material produzido diariamente. Vocês podem ter certeza que a gente se esforça bastante e a gente sempre pensa em vocês para entregar o melhor conteúdo e a melhor dica e a melhor forma de aprendizado. Então eu agradeço mais uma vez e contem com a gente. E eu tenho certeza que a gente terá muitas novas informações e muitos novos produtos e melhorias para vocês, beleza? Muito obrigado, até mais! Agora você já consegue visualizar, né, as 3 pessoas que são os pilares aqui do Laladani, né, que até hoje ali trazem todo o seu suor, horas trabalhadas. A gente trabalha em torno de 12 a 16 horas por dia, assim. Tem dias que vara a madrugada, aí bate às 16 horas, quando a gente fez o lançamento do curso da Udemy. Meu Deus, enfim, mas já chegou nesse assunto. Deixa eu mostrar pra você então agora a diferença do blog antes e como ele tá hoje. Então olha só, dá uma olhada aqui. Esse era o layout antigo. Esse daqui foi o croquis que mandaram pra gente. Eu tô visualizando ele aqui, tá? E você vai visualizar ele aqui. Então esse foi quando a agência, quando ela fez, né, a imagem, tudo que a gente pediu, sempre com essa letra, né, a marca, ela é registrada nacionalmente, né, municipal e nacionalmente. Então o Laladani sempre teve essa escrita. A gente mudou a questão das cores, né, da forma que a gente comunica e passa a informação para vocês. Então o banner, então quem está olhando aqui, né, dá uma olhadinha aqui da questão de como que era tudo isso, né, como a gente mostrava para vocês os posts, as propagandas do lado, a inscrição da newsletter, a cartela de cores que a gente usava. Então esse era o formato, né, do Laladani. Eu vou colocar agora aqui um outro vídeo que você consegue ver ele rolando, né? Olha só, vamos ver aqui. Eu acho que esse vídeo também vai aparecer para vocês aqui. Mas ó, tem um vídeo que eu quero mostrar para vocês aqui. Esse aqui foi um stories do Instagram. Então dá uma olhada aí, olha só. Ele na barra de rolagem era exatamente isso da imagem que eu tinha mostrado para vocês antes. Então aparecia a foto, um monte de informação aqui na lateral, a questão das cores, galerias, e daí você tinha esse acesso. Olha aqui um outro aqui mais específico, mostrando a fonte, como que aparecia, tinha, né, a barra de pesquisa era diferente. Nossa, então aqui assim, o blog de como ele era antes, porque ele tá agora, foi uma diferença absurda. Agora deixa eu mostrar para vocês como que ele tá hoje e o que vocês podem buscar nele. E voilà, agora esse é o blog, né? Então aquela imagem que era bem característico de blog, um embaixo do outro, de artigos um embaixo do outro, agora tem uma outra carinha, a gente dá uma ênfase muito mais em fotos. A logo também, ela deu uma leve mudada, em vez dela ficar o Lala e o Dani embaixo, agora é um embaixo do outro. Você pode viajar por tags e elas são inteligentes aqui, elas vão indo uma embaixo da outra. Você consegue clicar aqui também, ó, viagens, gastronomia, né, língua francesa, roteiros. Então essa tag lateral, eu amo essa tag lateral, né? E aí aqui também as propagandas que aparecem são dos posts e dos conteúdos gratuitos ou pagos para você. Já falo do que a gente tem de conteúdo pago aqui, tá? Mas tudo vai fazer com que você tenha a melhor experiência de leitura e também para a busca dos teus conteúdos sobre a língua e cultura francesa. Vamos ver agora por dentro como que agora tá para você fazer a leitura do blog, né? Então tem sempre uma foto de fundo, ó que bonitinho o ícone que indica para você descer, né? E aí esse post foi o Robinson que escreveu, né? Sempre ou eu ou o Lucas a gente dá um pitaco, a gente ajusta alguma coisa, mas sempre tem alguém que faz uma produção autoral aqui, entre nós três. E aí você vê que agora realmente a leitura dele é muito mais seguida, né? A gente tem nesse post específico sobre análise sobre
os aplicativos, né? Posso fazer um vídeo sobre isso para você. Se você quiser esse vídeo explorando os aplicativos sobre língua francesa, deixa lá nos comentários. E aí aqui a gente traz vários deles e sempre com uma boa leitura, né, para você conseguir ter o melhor. Também a questão de indicação de posts, você pode clicar aqui nesses ícones e compartilhar direto com quem você acha que vai se interessar e deixar um comentário pra gente, que isso é sempre muito importante. Antigamente, o blog antigo, ele não funcionava muito bem em celular, era péssimo, para falar bem a verdade, em leitura para celular. Hoje, se você pega no celular, ele funciona maravilhosamente bem. No tablet também é ótimo de fazer a leitura, parece que está lendo um e-book. Então eu gosto muito do blog do jeito que está hoje e eu só tenho a agradecer aqui, além da dedicação, né, nossas, principalmente do meu sócio, do Robinson, que foi quem buscou ir atrás de estudo de códigos, né, de como que vai desenvolver os códigos de dev para poder melhorar essa parte do blog, a nossa equipe de design também, né? A gente tem uma empresa terceira, a gente contrata uma empresa terceirizada que está com a gente há muito tempo, que é a Navas Design. Pessoal da Navas, minha gratidão eterna por tudo que vocês fazem aqui com a gente, porque vocês abraçaram a ideia do Laladani. Merci beaucoup. E enfim, foi um trabalho muito demorado. A gente começou a fazer a mudança do blog no início do ano passado. Então, em janeiro de 2019, só depois de quase 3 anos de blog, que a gente realmente teve financeiro, né, e também tempo e conhecimento para saber onde que a gente ia querer chegar, né, de entrega de conteúdo bom para vocês. Então, o Robinson começou a estudar a parte de programação, de ver como é que a gente ia incluir alguns serviços interessantes que o blog entrega para vocês, porque adapta para o celular e para o iPad, é simples. Não, gente, tem código para tudo isso, tem código. Posicionamento de foto, cor de fonte, highlights, tudo, gente, tudo funciona através de código. A gente teve que investir bastante nisso. E aí, junto com o pessoal da Navas Design, a gente conseguiu desenvolver uma linguagem, né, que é a parte da comunicação, da questão do user experience. Sou mais eu que dou os pitacos, que gosto de ajustar, né? Por isso que a questão da comunicação a gente deixa mais comigo, e a parte de estratégia de desenvolvimento tecnológico vai para o Robinson e para o Lucas. E aí, na parte da comunicação, como o Navas já trabalhava com a gente, né, ali beirando os 3 anos e pouco, foi muito tranquilo da gente conseguir passar, mas toda a questão de comunicação de ícone, né, de deixar padronizado os ícones, de fonte, de conforto de leitura, aí todos nós sentávamos juntos, e foi uma análise que demorou 3 meses e meio para o blog ficar pronto. Do início do projeto ativo, tá? Não das reflexões, da gente tirar os nossos insights e saber do que precisava realmente fazer. Mas do início do projeto até a entrega do blog novo demorou ali 3 meses e meio. E aí, como eu estava comentando para vocês, a gente não para quieto. No meio da construção do blog novo, a gente resolveu lançar um curso na Udemy. O que é o curso da Udemy, então? O curso da Udemy, ele é um curso online que você assiste quando você quiser, um curso gravado que tem material de apoio, e nele você encontra as dicas do blog. Por que a gente fez isso? Né, para juntar as duas coisas que a gente mais gosta aqui. As dicas do blog com as pronúncias em francês. Então, é um curso que é muito mais focado para você aprender um francês para viagem, imerso na produção do teu roteiro para viagem. Então eu vou do zero, gente. Eu conto tudo, todos os meus segredos de como que eu faço para escolher passagem, qual que é o melhor hotel. Quer dizer, eu não dou uma dica de hotel específica, porque a gente não tem parceiro nisso, né? Aí a gente coloca ali então para vocês os melhores bairros, como que eu escolho os meus bairros, como que eu vou dividir o passo a passo, e o melhor de tudo, assim, todos os museus, né, que estão funcionando até hoje, que graças a Deus pós-pandemia as coisas estão voltando, tá tudo ficando normal. Foram poucos os serviços que sofreram, né, na França, diferente aqui do Brasil, je le sais, né, eu sei, infelizmente, mas na França poucos serviços realmente tiveram grande
expressão de depressão econômica e tal. Então tá atualizado sim, o conteúdo que tá lá você consegue usar para planejar sua viagem para quando tudo voltar ao normal. E aí a gente vai trazendo no meio, na hora que eu falo de arrondissement, por exemplo, a gente faz um aprendizado sobre números, pronúncia de números, pronúncia do nome do bairro, tudo isso para a tua viagem ser cada vez mais fácil com esse francês para viagem ali bem específico. Ó, quem quer a dica aqui então, que eu sei que o pessoal lá pergunta bastante, eu quero um bem específico para aprender francês. Tem um módulo de gastronomia, o módulo de reserva de restaurante e o módulo da compra do passe Navigo e dos outros tickets de viagem. Lá tem muito diálogo em francês. E aqui no YouTube, o que a gente teve de melhorias? Aqui no YouTube, nosso primeiro vídeo publicado foi em 19 de janeiro de 2017. Dia do aniversário do meu pai. Esse vídeo, nossa, ó, esse aqui vai ter card, então dá uma olhada. Tá aqui o card dele. Clica aqui pra depois você ver, né? Esse vídeo, gente, foi muito engraçado, a história dele de produção. Foi com uma câmera super antiga, a gente não tinha quase tripé, era um tripé bem, né, fraco pra época, quase não segurava a câmera direito. E aí a gente gravou na área de churrasqueira do prédio do Robinson, que tinha uma parede com papel de parede lindo, que é o fundo que vocês estão vendo. E aí eu tinha esses cartazes, esses cartões postais que eu tinha trazido da França e tal, e a pessoa, ao invés de só colar na parede e tal, não, eu quero dar uma moldura, mas eu não tinha dinheiro para comprar moldura na época. Daí eu peguei umas tábuas de madeira pesadas que tinham aqui em casa sobrando, não sei porquê. E aí eu colei, a gente tinha que colar isso na parede. Aí usamos fita 3M, aí a fita 3M tirou o papel de parede do negócio. Gente, muito amadora, assim, mas querendo fazer muito conteúdo. Nossa, agora que eu lembrei. O tripé, na verdade, a gente colocou uma cadeira em cima da mesa, colocou livro em cima para apoiar a câmera, porque realmente a gente não tinha tripé. Agora que me veio a imagem aqui, a gente não tinha tripé nenhum. Gente, aquele foi muito engraçado. Vocês vão ver a diferença. Eu mega nervosa, quase não sabendo lidar um pouco aqui com a câmera. Ai, que diferença boa, gente. Vocês viram, hoje a gente tem, né, cenário, tudo bonitinho. Daqui a pouco vai ter cenário novo. Segura aí, semana que vem eu trago ainda mais isso de novidade. E agora tem tripé, a câmera, eu filmo sozinha, bem de boa. Mas ó, se você tá querendo também começar o teu conteúdo, fica aqui minha dica. Olha, o tanto de tempo que demorou pra ficar à vontade é treino. Quando a gente filmou o curso da Udemy, a gente gravava todo santo dia. Todo dia, gente, era um saco. Você tem que se maquiar sempre e tal. E cara, profissionalismo, se você tá de saco cheio de fazer as coisas, é todo trabalho, você tem que fazer. E aí, ó, lembra de quem vai estar vendo. Eu lembro de você aí. Eu olho pra câmera e penso em você que tá me vendo aí. Alguns eu conheço a carinha já, que a gente se encontra no Instagram, a gente se encontra no Facebook, né? Ou aqui mesmo no YouTube de tanto tempo, né? Aqui a gente tem alguns seguidores nossos aqui. Eu sinto falta quando as pessoas não comentam, né? E enfim, mas eu sempre fico imaginando vocês me vendo, a gente conversando, como se a gente estivesse aqui numa web call, né? E aí isso facilita muito para ter essa comunicação, mas é muita prática mesmo para você conseguir. Então, como o Camilo Coutinho fala, não inventa desculpa. Se você quer começar agora a produzir o teu conteúdo, pega uma câmera e começa a treinar. Bom, e aí teve também aqui do YouTube todo um treino que a gente fez com relação às thumbs do vídeo, né? Isso para quem também está querendo começar um canal é muito interessante, eu vou compartilhar esse conteúdo com vocês também, porque a gente começou a fazer thumbs com imagens, com construção de texto, e assim, cara, o YouTube, toda vez ele modifica um pouco a questão dos algoritmos e aos poucos a gente vai modificando e se adaptando a essa questão do YouTube ser algo vivo que vai modificando com o gosto, vai seguindo tendências. Então também com nossos designers novamente, o pessoal da Navas Design ali, a gente conseguiu chegar nos pontos de thumb que a gente usa hoje, né? Então espero que vou deixar um espaço aqui para vocês verem as thumbs diferentes que a gente usava. Então também isso teve uma outra super evolução. É algo muito bacana de ver, a gente vai sempre acompanhando, sempre mudando.
Vocês estão vendo aí, né, que aqui no Ula La Dani a gente tem um trabalho gigantesco, não são só apenas as redes sociais, porque agora o que eu vou te contar um pouquinho mais é da história de como eu virei professora de francês e o que a gente trabalha hoje, que é o nosso principal, o nosso coração aqui, as aulas de francês. Eu sempre fui muito apaixonada pela língua francesa desde pequena, né? Fazia, né? Porque agora eu já parei, mas fazia balé desde os 5 anos de idade e eu pedi pra minha mãe, assim, tipo, quero entrar no balé com 5 anos de idade, tive essa capacidade de dizer pra ela que eu queria fazer balé. Então o balé foi a primeira conexão com a cultura francesa, porque todos os passos do balé, a cultura dele é voltada para a cultura francesa. E aí, aprendendo para lá e para cá, apesar de ter feito a minha academia seguir o estilo da Royal Academy, então eu tenho, acho que até o 8º grau, se eu não me engano, acho que eu fiz até o 8º grau, 8º certificado. Gente, eu era muito aplicada, era 3 horas de dança por dia, super bailarina, tá? Vai ter uma série sobre isso lá no nosso Instagram, então acompanha lá também, que eu vou contar pra vocês. Eu vou mostrar alguns micos que a gente pagou nessa época, né? Porque dançar também gera alguns micos. Enfim, e aí tudo isso me levava a conhecer e a ter uma paixão enorme pela França. Toda vez que eu falava, que eu buscava sobre a história dos reis e tudo, eu tinha muita facilidade em entender, amava conhecer e ler mais sobre aquilo e tal. E aí, quando a gente se mudou para Curitiba, em 2004, eu e minha família, a gente veio de Belém para cá, para Curitiba. Aí eu, acho que eu vou fazer algum idioma estrangeiro, além do inglês, né, que já tinha estudado inglês e tudo. Eu falei, acho que eu vou fazer francês. Já estava na faculdade, né, vou fazer francês. E estudei francês na escola tradicional, que era uma das poucas que tinha na época, né? Hoje a gente tem mais flexibilidade para achar o curso que se encaixa com o que a gente gosta. Antes a gente tinha pouquíssimas opções. E aí fiz assim, gente, todos os cursos de verão, todos os cursos de inverno. Na época, o curso inteiro demorava 9 anos para concluir, se você não fizesse os intensivos. Eu fiz em 4 anos e meio, assim, devorei o negócio. Fazia tudo, não perdia uma aula, acho que eu faltei pouquíssimas vezes e tal. E sempre gostei muito, sempre era apaixonada assim, por estudar, né? E cada vez conhecer mais. E aí, lá em 2004, eu comecei a anotar no meu caderninho, no meu diário, os lugares que eu queria conhecer. Porque não tinha muito essa questão de blog lá em 2004. O acesso à internet assim não era tão explícito quanto é hoje, né? E aí eu, no meu diário, ia lá, toda vez que eu assistia um programa diferente, uma reportagem, né? Toda vez que eu via ali o Globo Repórter, né? Com a sua divina Glória Maria viajando o mundo inteiro, eu pegava ali, um dia serei Glória Maria, e só anotando ali tudo. E aí, com isso, nasceu essa paixão de querer viajar e tudo mais, mas assim, sinceramente, não via futuro. Não imaginava, assim, pelas condições que a gente estava na época, né, recém-mudança, tudo muito difícil financeiramente e tal, não via mesmo, assim, que era possível fazer qualquer viagem para a Europa, para fora e tal, enfim, era tudo sonho. Bom, daí, no meio desse rolê todo, eu não falei que faculdade que eu fazia, né? Nutrição. Quem viu um dos vídeos que a gente comentou aqui, né, já deve ter se tocado que é da área da saúde que eu saí, porque eu comentei de um mestrado, porque eu sou formada em nutrição, né, minha primeira graduação, então, é na nutrição. Em seguida, eu fiz especialização em nutrição esportiva e eu trabalhava com triatletas de alta performance. Então, trabalhei em consultório, tive consultório de nutrição. Amo demais a profissão, assim, tenho paixão pela dedicação que as minhas amigas conseguem ter até hoje, mas o meu negócio sempre foi ensinar. Eu queria muito ser professora. Daí, nessa questão de querer ser professora, eu fui atrás de mestrado, e aí eu fiz um mestrado em biologia molecular. No meu mestrado, eu cultivava células de gordura e empochava de vitamina D para ver se tinha algum resultado. Né? Coisa de cientistas, assim, era bem cientista mesmo, bem nerd, e fazia isso, então, ali no ano de 2011. Só que, gente, ciência é número, é matemática, é estatística. Quando chegou na parte de bioestatística, foi muito difícil para mim.
E aí, como também a gente estava passando por uma crise financeira na faculdade, faculdades estaduais, né? Quem é de estadual sabe muito bem o que eu estou dizendo. Era o início dessas grandes crises ali por 2012, 2013. Enfim, eu não tinha dinheiro para fazer múltiplas técnicas. Eu fiz uma técnica, né, para comprovar a minha tese ali. E claro que era pouco, óbvio que era pouco. E ainda precisava de uma puta análise de bioestatística. Eu não manjo disso, gente. Meus sócios tiram sarro de mim até hoje. De qualquer soma que eu tenho que fazer, eu sempre pego a calculadora. Então, foi a parte mais difícil, assim. Porque o meu sonho, como é que eu vou ser professora? Como é que eu vou estar lá ensinando? E eu tenho que passar por isso, tipo, uma obrigatoriedade. Foi bem difícil. Aí, enfim, algumas pessoas desacreditaram que aquilo poderia realmente ser pro meu futuro. E elas estavam certíssimas. Aquilo não era para mim. Eu ouvi essa frase, você não serve para isso. E assim, foi a sinceridade mais acertada que eu já ouvi na vida. Doeu pra caceta. Doeu muito. Fiquei assim, 10 meses em depressão. Sério mesmo. Foi muito tempo. Até realmente eu consegui perceber que eu tinha que dar uma guinada na minha vida, que eu precisava mudar. E cara, bola pra frente. Vou lá e vou procurar outra coisa. E aí... esse mestrado foi em Londrina, né? Na época do mestrado, eu fiz a minha primeira viagem, porque o grupo tinha conexões com o grupo da Europa. Eu fiz a minha primeira viagem para a Europa, meu sonho da minha vida, meu Deus. E aí eu convenci meus pais a me ajudarem financeiramente a passar 5 dias em Paris, porque Paris não estava no roteiro dessa primeira viagem. E aí, cara, assim, foi incrível a primeira viagem, eu me senti de volta para casa. Eu fiz um curso de cozinha que as pessoas achavam que quando eu conversava com elas achavam que eu estava estudando já em Paris há muito tempo. Então, o idioma voltou naquela época muito forte. Então, durante o mestrado, eu fui 2 vezes para a França, né? E uma delas fazendo uma imersão um pouco mais efetiva com relação ao mestrado e tudo. E quando eu saí do mestrado, que eu decidi, não, vou parar um pouco a vida acadêmica, quero trabalhar, eu não consegui emprego, porque eu tinha diploma demais, né? Tenho certeza que alguém aqui deve conhecer alguém, ou, se não você, já escutou isso e sabe o quão é difícil. Foi uma época que, quando eu voltei de Londrina para cá, para Curitiba, algumas universidades fecharam. Então, cara, não tinha vaga para professor. Tinha que colocar no mercado os professores que tinham perdido o seu emprego. Então foi bem complicado, foi um ano assim péssimo para quem estava procurando o seu primeiro emprego como professora universitária. E aí, para alguns empregos de nutrição eu tinha currículo demais por causa do mestrado, que eu não podia apresentar o diploma porque eles não podiam pagar pelo diploma de mestrado, sempre é um salário maior, né? E aí eu ia ter que largar a mão do mestrado, e se eu quisesse aumentar de salário um dia eu ia ter que fazer mestrado de novo, né? E para dar aula eu tinha currículo de menos, não tinha doutorado. Que impasse que eu fiquei. E aí um belo dia meu pai viu no jornal um anúncio de que tinha uma escola procurando por professores de idioma e tal, e que não precisava de experiência. Aí eu fui lá, fiz a avaliação primeiro para o inglês, passei. Quando eu conversei com o diretor da escola, você fala outro idioma? Falo francês. Né? Então, Erion, você está aí hoje na Alemanha com essa família maravilhosa, um beijo, você sabe que eu sempre dedico esse start aí da carreira para você, né? A gente já conversou bastante sobre isso, mais enfin. E aí foi graças ao Erion ali que fez a pergunta, que aí eu falei, posso dar aula de francês? Posso, claro. Me tremia inteira, gente. Como é que pode? Eu falei, meu Deus, vou trabalhar, mas eu queria trabalhar, esse que é o grande negócio, eu queria trabalhar. Eu precisava trabalhar e dar aula. Cara, 3 meses depois, eu trabalhei 40 horas por semana, dava 40 horas de aula por semana naquela época. Né? Não que hoje seja um tanto diferente, né? Mas imagina, para os 3 primeiros meses de trabalho, você já começar com muita turma, assim, e, gente, o feedback dos meus alunos, até hoje, todos os meus alunos ali, dos primeiros, eu tenho contato com eles, eu tenho um carinho gigantesco, agora é o momento de pegar o lencinho, enfim, que eles me proporcionaram essa grande mudança. Depois de 3 meses, assim, gente, eu tava realizada.
como diria meu sócio, surpreendendo um total de 0 pessoas, por eu estar chorando. Ai, a manteiga derretida aqui, mas gente, aqui é uma história assim que eu realmente não fazia ideia, sabe, que eu ia chegar nisso. Depois de todo esse tempo assim, lutando e tal. Claro que quando eu comentei com a minha família, meu pai e minha mãe foram extremamente apoiadores, assim, graças a Deus eu tenho pais, assim, que me apoiam demais. Eu tenho 2 pais, um padrasto e o meu pai biológico, né, mas eu chamo pai os 2, são super presentes na minha vida, então os 3, assim, me apoiaram muito, porque daí eu voltei para casa dos meus pais, né, a gente, como empreendedor, quem empreende aqui no Brasil sabe muito bem o que eu tô falando, que não é fácil. E graças aos meus sócios, os nossos planos da empresa deram super certo, né? Porque daí depois desses 3 meses eu decidi realmente, aí as coisas já começaram a virar, né? As coisas começaram a aparecer e aí foi 1 ano e meio depois, 1 ano e meio, 2 anos depois, que eu conheci os meus sócios e aí chegamos aqui no Laladani, né, com muito planejamento. Depois que eu voltei de Vichy, a gente sentou e fez o plano da escola. Então, hoje em dia, o Laladani, ele tem todo o conteúdo digital que vocês têm acesso aqui. O nosso conteúdo no YouTube, nosso conteúdo no Instagram. Também a gente compartilha muitas ideias de pins no Pinterest. Confesso pra você que o Facebook pode estar um pouquinho frio ali, mas, né, afinal de contas nós somos em 3 e a gente escolhe algumas plataformas de comunicação mais efetivas, mas se você quiser conversar com a gente pelo Facebook, fica à vontade. A gente sempre troca mensagem por lá também. E aí, em todo esse tempo, né, trabalhando aqui com o digital, também com a sala de aula. E tudo isso, o nosso grande core, como eu falava para vocês, o nosso grande cœur, o centro do nosso negócio aqui do Laladani, são as aulas de francês. Então, a gente passou por mais uma Poucas e Boas esse ano, né? Querido 2020. Meu Deus do céu, hein, amiguinho? Que dia, que ano, na verdade. Não sei mais nem que data que a gente tá. Mentira, que eu sei sim. Tô brincando. Mas enfim, daí 2020 chegou e deu aquela chacoalhada no nosso ateliê, né? Nós tínhamos, né, mais ou menos ali em torno de 30 a 35 alunos ativos por semestre, somente eu de professora, né? E aí 2020 deu aquele tremelique, tudo passa pro online de uma vez, que era o nosso sonho sempre. O Laladani sempre foi fundado em estudo de idioma online. E aí esse ano deu essa virada, então todas as nossas turmas físicas aqui de Curitiba, agora elas estão no formato online e tem turma online nova e contratamos professores. Então, gente, festejar esses 4 anos de Laladani, contar toda essa história aqui, abrir meu coração para vocês, né? E tudo que a gente faz aqui no Laladani é incrível ver que eu posso dizer para vocês que foi um ano abençoado, que a gente está passando por um momento muito triste mundialmente, né? Perda de pessoas que a gente ama por um vírus completamente desconhecido, abalou total no início, mentalmente esgota demais todo mundo. A gente trabalha muito, muito mesmo, né? Quem tá no nosso lado, a minha família, meu namorado, as minhas amigas. Eu também sei que pela parte da família, né, dos meninos também, que estão do lado deles, é muito sacrifício. Mas, enfim, 4 anos de Laladani, que a gente tá aqui. Eu espero só crescer a nossa comunidade e, muito, muito, muito obrigada. Merci, merci, merci de tout notre cœur, le mien, de Robinson e aussi de Lucas. Sem vocês, sem o apoio de vocês, sem o feedback de vocês, né? Quando eu falo vocês, é a nossa comunidade aqui do YouTube. Sem vocês apoiando o projeto, dizendo o quanto que vocês aprendem, o quanto é legal acompanhar e tudo, e dar feedbacks construtivos, pode melhorar nisso, pode melhorar naquilo, né? Façam camisetas. Um dia alguém falou isso pra gente, a gente tá, né, com as nossas camisetas também. Enfim, sem vocês aqui a gente não iria pra frente. E esse ano tenho certeza
que a gente ainda vai conseguir concluir coisas incríveis e trazer mais novidades para vocês. Ai, gente, obrigada.